Olá, sejam bem-vindos ao Brasil Acima de Tudo e nós trazemos para vocês uma notícia urgente que precisa ser compartilhada imediatamente. Se você é um cidadão de bem e luta pelo seu país, comece agora compartilhando este vídeo, não perca tempo, porque a denúncia é grave, é gravíssima e nós precisamos cobrar agora uma ação do presidente da República. O abuso de poder religioso e a corrupção da inteligência jurídica. O TSE encampando uma tese nova para afrontar a liberdade religiosa e esta tese já caminha para avanços que poderão levar cristãos à cadeia. O presidente Bolsonaro agora tem que parar esta decisão extraordinária em Brasília. Cristãos serão presos? Esse será o limite que o Brasil precisa para que o nosso presidente, eleito pelo povo, e as demais Câmara dos Deputados e Senado Federal vão tomar uma ação em defesa daqueles que eles representam. Vocês foram eleitos pelo voto do povo e a maioria deste país é cristão. Então, é hora do nosso governo tomar uma atitude e parar de silenciar diante dos demandos de ministros do Supremo Tribunal Federal, que no caso aqui é Edson Fachin. Então, vem comigo porque você vai entender as arbitrariedades desta nova tese e que poderão colocar você, eu e todos os cristãos deste país atrás das grades se simplesmente colocarmos em prática o nosso pensamento moral e cristão com relação à política neste país. Brasil acima de tudo. A censura da liberdade religiosa, o abuso do abuso de poder. É flagrante que o judiciário tem feito exercícios muito perigosos na panaceia política brasileira. Um exemplo é a nossa Corte Constitucional, reorganizada em 1988 para ser o grande bastião da democracia, deveria manter o diálogo respeitoso com os demais poderes, estes sim, exercidos por representantes diretamente eleitos e apenas falar quando chamada para exercer a verdadeira jurisprudentia, para dizer o direito e declarar a conformidade ou não conformidade constitucional de determinada norma. Mas claro, os ministros do Supremo e o TSE decidiram que não mais funcionará da forma como a Constituição, que não mais as leis serão criadas pelo poder legislativo deste país. Eles entraram agora na premissa de que tem todo o poder e que eles podem decidir o que bem entenderem. Fato esse é que cristãos estão à beira de ser presos caso o presidente Bolsonaro não tome uma atitude e decida que o judiciário deve ser judiciário, o executivo, executivo e o legislativo, legislativo. Temos visto nos últimos anos um crescente avanço, apreço por uma corrente do chamado neoconstitucionalismo, que busca dar aos ministros um poder de, além de dizer o direito, criar a própria norma no eventual silêncio dos demais poderes. Os iluminados do Poder Judiciário usam sua caneta para trazer à existência determinado regramento que não ecoou do desejo do povo através de seus legítimos representantes. Onde estás, ó democracia? Vem e acode-nos. O texto é da Gazeta do Povo e eu quero compartilhar com você o que Edson Fachin está fazendo lá dentro do TSE. E se você não começar agora a informar o cidadão de bem, se você não começar agora a compartilhar este vídeo, o Brasil será mergulhado em mais uma perseguição religiosa. Nesta semana, fomos surpreendidos com o voto do ministro Edson Fachin no recurso especial eleitoral, nos autos de uma ação de investigação judicial eleitoral sobre um suposto abuso de poder religioso em pleito de 2016. Este assunto tem crescido nos tribunais eleitorais pelo Brasil, curiosamente no momento em que o elemento religioso também passou a ser
relevante nas últimas eleições. O incômodo tem sido sobre naquela premissa de que o povo brasileiro é burro demais para tomar suas próprias decisões, sendo ou tutelado por coronéis do cabresto, ou seduzido pelo Vale Galeto, ou imbecilizado pelo pastor no púlpito. O que nós entendemos com esta ação de Fachin? Ele percebeu que o eleitorado de Bolsonaro é cristão. Ele percebeu que a religião, não todas, mas a religião cristã no país tem sim influenciado os eleitores e agora quer minar com toda a condição de cristãos decidirem os seus próprios representantes. A lei eleitoral, a lei número 9.504 de 1997, veja-se, lei, aquele diploma que passa por todo um processo perante o Congresso Nacional e depois de aprovado por nós, o povo, é sancionado pelo presidente da República, eleito por nós, o povo. Reconhece 3 possibilidades de abuso de poder para fins eleitorais. O primeiro é o chamado abuso de poder econômico, quando os recursos próprios ou de terceiros é utilizado para o desequilíbrio do pleito eleitoral. Pode ser verificado pela ação do próprio candidato ou de apoiadores, com entrega de dinheiro diretamente ou mediante prestação de bens ou serviços, como a entrega de cestas básicas. O segundo é o abuso de poder político, chamado uso da máquina, em benefício de quem já está investido de autoridade pública e tem a seu dispor toda a estrutura do Estado, na sua esfera de influência, para que possa beneficiá-lo na disputa. E o terceiro é conhecido como o abuso nos meios de comunicação, também velho conhecido do cenário eleitoral. Quantas disputas foram desequilibradas em nossa história recente através da construção ou desconstrução da imagem pública de candidatos? Mas e o abuso do poder religioso? Este, pessoal, não consta do Código Eleitoral brasileiro. A laicidade brasileira sempre respeitou a religião como grande parceira e colaboradora do Estado na promoção do bem comum, como temos repisado aqui na coluna da Gazeta do Povo, que nós referimos aqui no Brasil, acima de tudo, através da nossa própria Constituição, porque foi a religião, o cristianismo, que embasou toda a moral e valor da nossa própria Constituição. Se existe respeito, se existe valores, se existe moral, é graças à Bíblia que norteou também a Constituição. E agora, esta mesma liberdade religiosa do cristão, que tem colocado sim o equilíbrio entre a sociedade, agora está sendo destruído por uma lei criada dentro do judiciário. O Código Eleitoral não permite que candidatos recebam doações, sejam em qualquer espécie ou por parte de organizações religiosas. Ou seja, por causa do potencial de aglomeração dentro das igrejas, que nós sentimos muita saudade de tudo isso, não é permitida a campanha eleitoral no espaço físico do templo. Já existe lei para isso. Então, aonde vai o pensamento de Edson Fachin? É aí que você precisa entender. O Brasil celebra a liberdade para se portar na arena pública de acordo com os ditames da sua fé. E isto também se refere à escolha daqueles que os representam na promoção do bem comum através do Estado. Escolher um candidato político pode muito bem ser, sim, um ato de fé. Eu tenho o direito de escolher o meu candidato pelos princípios e valores que ditam a sua vida e a sua conduta moral. Assim sendo, ao entender que dificilmente o Congresso Nacional irá enfrentar a nação cristã que nós vivemos, irá sancionar lei no sentido de restringir esta amplitude. Jamais o Congresso vai se colocar no risco de perder o seu eleitorado enfrentando e confrontando o nosso direito de liberdade religiosa. Essa formação atual do Supremo Tribunal Federal parece querer arrogar-se mesmo a pretensão de ser um supremo poder. Quando vemos situações horripilantes como os inquéritos instaurados pelo mesmo órgão que depois vai julgar o feito, mandando prender opositores, ou seja, o direito penal da vítima em ação, e uma proliferação de decisões que legislam positivamente, criam comandos legais que não existiam,
podemos saber que uma sugestão tem poder de muito mais do que a palavra expressa. Foi justamente este o fim do voto do ministro Fachin no recurso acima mencionado. Eis as palavras de Edson Fachin. Em face desses argumentos, venho propor ao tribunal que, a partir das eleições de 2020, seja assentada a viabilidade do exame jurídico do abuso de poder de autoridade religiosa no âmbito das ações de investigação judicial eleitoral. A proposição dele é, em outras palavras, não existe lei para resolver isso, mas como nós somos a lei, proponho que comecemos a verificar tal situação para as eleições deste ano, mais que uma lástima soou como uma ameaça, um verdadeiro perigo a nós, cristãos, brasileiros e cidadãos de bem. Uma afronta à moral, uma afronta à sua religião, à sua crença, impedindo que você, enquanto cristão, tome uma decisão embasada nos valores do cristianismo. O pastor Silas Malafaia se pronunciou sobre esta proposta e disse o seguinte: a Fachin defendeu que o Estado é laico e que as manifestações do exercício religioso não podem incidir negativamente sobre a esfera das liberdades pessoais. Por meio de um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Malafaia acusou o ministro de preconceito e perseguição religiosa. Ele ainda disse que o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo reforçou que foi a reforma protestante quem separou o Estado e religião e produziu o nascimento dos direitos fundamentais. O Estado é laico, mas não é laicista, ou seja, ele não é contra a religião. Foram os ensinos de Cristo que produziram como ninguém ecos profundos na consciência humana. Foi a sua força moral que produziu e contribuiu para o aprimoramento das instituições religiosas e sociais. Querer separar crenças e valores de uma pessoa das suas convicções é impossível. É só olhar para o mundo ocidental. Malafaia classificou a proposta de Fachin como uma tentativa de cerceamento do pensamento conservador e ainda afirmou que tal postura é um jogo nojento e inescrupuloso. Ele apelou aos ministros do Supremo Tribunal Superior Eleitoral que rejeitem essa aberração que não passa de um preconceito e perseguição religiosa. Que Deus nos livre desses conceitos esquerdopatas que estão na nossa nação e que venham tempos de liberdade, bênção, paz e prosperidade para o Brasil. E o Brasil, acima de tudo, deixa uma mensagem para você. É hora do nosso presidente e daqueles que estão nos representando lá em Brasília colocarem um fim em toda esta legislatura, em todo esse poder de legislar do Supremo Tribunal Federal. Que eles atuem naquilo que eles devem atuar, mas não venham a tomar decisões que podem colocar em risco o poder que emana do povo e a nossa liberdade de expressão e a nossa liberdade religiosa. A perseguição aqui, pessoal, é contra os cristãos, porque eles entenderam que o poder do cristianismo pode mudar uma nação. O que Jesus Cristo nos ensinou está colocando os esquerdopatas e todos aqueles que lutam contra uma nação de bem, moral e de valores e da família, com princípios de família, com princípios cristãos. Eles estão entendendo, estão desesperados porque perceberam que nós todos juntos, com fé e unidos, poderemos destruir toda esta manifestação e articulação esquerdalha que se infiltrou na nossa nação, tentando destruir a família e destruir os valores cristãos. Você vai aceitar isso? Eu tenho certeza que não. Então compartilhe este vídeo agora e vamos lutar, vamos juntos informar o Brasil para que juntos possamos vencer mais essa batalha. Você assistiu Brasil Acima de Tudo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias.